Olá, estamos aqui de volta com o nosso podcast e estamos de volta com ela porque ela veio a primeira vez e a gente pediu para ela vir de novo porque ela é incrível e ela é uma das dentistas mais reconhecidas e mais importantes que tem em Macaé. Então estamos aqui hoje com a doutora Fátima Magalhães e vamos começar a perguntar assim... Quando a gente fez a primeira, né, o primeiro podcast, a gente teve muitas perguntas que vieram depois. Então vamos aproveitar esse para tirar algumas dúvidas da outra e também para a gente saber o que tem de novidade aí com você, Vamos tá? lá. Então eu queria te perguntar, que da primeira vez você falou sobre o método, né? E você estava implementando esse método no consultório e a gente já tem aí 1 ano, né? Se passou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método, como é que como é que você usa esse método, como que as suas especialidades, elas te ajudam, né, na criação desse método. Então, conta pra gente. Então, o método foi criado baseado nas minhas especialidades, que é a periodontia, implantodontia e odontologia hospitalar. Então, o que é o método? É a forma como eu trabalho, como eu gosto de trabalhar. Então, eu chamo o método de método harmonia, que é a junção da saúde, da função e da estética, né? Que para mim são os 3 pilares fundamentais para a gente conseguir um bom tratamento odontológico. Eu chamo um tratamento odontológico de sucesso, né? E você tem, dentro das suas especialidades, né? Você tem essa capacidade de incluir cada especialidade sua dentro desse método, né? Sim, sim. Como que as suas especialidades se encaixam aí? A periodontia é basicamente devolver saúde ao paciente, né? Seja através do tratamento da doença periodontal, através dos enxertos gengivais, onde a gente vai dar uma sobrevida maior ao dente ou ao implante, né? Então, vamos dizer assim, é a especialidade que cuida da base do dente, dos tecidos que suportam o dente ali no lugar, né? A parte de função é a reabilitação, né? É como esse dente ele vai estar na boca em função mastigatória, né? Para que podemos ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma fala adequada, né? Então aí entra também a implantodontia, né? Que é uma forma de reabilitar o paciente. E além disso eu também faço clínica geral, né? Então entram as próteses como um todo, tanto próteses unitárias, que se chamam blocos, coroas, né? Quanto próteses totais e parciais também. Né, a estética, né? A estética entra tanto a parte, né, restauradora, né? A gente chama de estética branca, né? Que pode ser próteses, restaurações, facetas, né? Coroas, mas também entra a estética rosa, né? Que tem a ver com a periodontia. Sim. Sim. Que é um tecido saudável. A gente precisa de um tecido saudável para ter uma estética adequada. Então, você é de Macaé, né? E você sempre, desde que você se formou, você voltou para Macaé e você atende lá. Como que você vê essa evolução da odontologia em Macaé? Evoluiu muito, né? Hoje nós temos lá condições de atender aos pacientes como se eles estivessem no Rio. Então, temos hospitais, laboratórios, clínicas radiológicas, laboratórios de prótese, né? Então, uma gama de especialidades com pessoas que eu posso, né, compartilhar pacientes, trabalhar juntos. Então, é outro Macaé, vamos dizer assim. O paciente não precisa sair de Macaé para ter um bom tratamento. Não precisa mais. Perfeito. E uma coisa que você sempre fala muito, e que, assim, me deixou até curiosa, é que você fala muito sobre a importância da primeira consulta. Por que essa primeira consulta, para você, é tão importante? A primeira consulta é muito importante porque precisamos analisar toda a saúde do paciente, todo o histórico do paciente, os anseios e desejos do paciente, né? E analisar a condição clínica oral dele e também de saúde, né? Então, será que o que ele pretende, o que ele deseja é condizente com o que ele pode
né, ter como tratamento, então isso aí é uma questão que na primeira consulta tem que ser tudo muito bem alinhado, né? Muitas das vezes aí eu peço exames, né, de sangue, eu peço o relatório do médico, né? E além dessa parte médica, né, de qual medicação usa, qual não usa, o que tem alergia, tudo, ele também precisa falar do psicológico dele, né? Sabe, olha, eu tenho medo, eu não tenho medo, eu adoro o dentista, ou as experiências que já teve, né? Então tem que também levar um histórico, né, para o dentista analisar. E junto, nessa primeira consulta, a gente conseguir um planejamento adequado. E vocês também dão muita importância à anamnese, né? Por que uma anamnese detalhada é tão importante? Porque às vezes, através da anamnese, a gente consegue observar dados do paciente que às vezes nem ele acha que é importante, entendeu? Então eu já peguei assim, casos de glicose alta que o paciente não sabia, casos de medicações que ele fazia uso e que ele não sabia que aquilo ali poderia interferir num tratamento. Então esse cuidado, essa conversa não é rápida, tem que ser realmente feita com todo cuidado. E o paciente tem que ter a consciência de que ele não pode mentir. Exatamente, ele não pode omitir. Que às vezes não é que ele minta, é que ele não sabe que aquilo ali é importante. Isso aí, então, eu começo a perguntar assim, mas você toma um remédio que você tem que tomar um comprimido e pegar sol? Porque ele não sabe o que é aquilo, para que é aquilo e qual o efeito que aquele remédio tem. Né? Então ele às vezes omite por não saber. Perfeito. E aí vamos lá, pegando esse gancho aí, né, do que você está falando, muitos pacientes eles não entendem que a parte, né, da saúde sistêmica tem a ver com a parte da odontologia, e aí até muito por isso às vezes ele omite, né? E existe uma relação da saúde sistêmica com a saúde bucal? Sim, hoje é comprovado na periodontia que a periodontia é uma doença inflamatória e ela se correlaciona com todas as doenças inflamatórias. Por isso há tantos estudos falando da correlação do paciente periodontal com o paciente diabético. Então, uma vez que ele tenha a glicose controlada, a doença periodontal também vai ser mais fácil controlada e vice-versa. Então, há relatos com o Alzheimer também já tem os relatos com a parte cardiológica, né, vascular. Então, porque é uma doença inflamatória. No Covid mesmo, foi observado, né, que pacientes com doença periodontal tinham agravamento no Covid, tá? Correlacionado com a obesidade, né? Então, hoje é isso, é doença inflamatória. Vamos lá. O que no teu organismo a gente vai correlacionar isso para poder te melhorar como um todo, né? Perfeito, perfeito. E você tem esse olhar da medicina periodontal, que chama, né? Medicina periodontal. Muito bom. E para quem está ouvindo a gente, vamos falar um pouquinho da periodontia, já que a gente está na medicina periodontal. Como você explicaria o que é a periodontia? E por que ela é tão importante para o tratamento? A periodontia, ela envolve os tecidos que seguram o dente no lugar, né? Vamos falar assim, fica mais fácil para entender. Então é como se fosse o alicerce da casa. Então se ele não estiver bom, o restante não vai estar. Então não adianta você colocar uma faceta lindíssima com uma gengiva sangrando. E muitas das vezes a doença periodontal, ela se mantém silenciosa, ela não dá dor, né? Às vezes aquele sangramentozinho, então a pessoa passa despercebido, não sabe. Nem sempre a gengiva fica vermelha, nem sempre. Então, por isso a importância de você estar sempre fazendo um controle, uma avaliação periodontal. E qual é que é a consequência de um paciente seguir um tratamento odontológico sem ter um tratamento periodontal, assim, finalizado, né, pronto? Que ele vai, o paciente que faz um tratamento odontológico e que não realiza o tratamento periodontal básico, ele pode chegar lá na frente, terminou a reabilitação e vir a perder dente
porque a periodontia ficou para trás. Ele não tratou a periodontia, que é a base do dente. Entendi. Então ele faz um tratamento todo de, por exemplo, implante, e aí, mas não tratou a parte periodontal. Ali o periodonto, gengiva, osso, e aí ele pode perder esse implante. Pode perder esse implante, entendeu? E dentes também. E dentes também, sim. E aí entra o seu conhecimento multidisciplinar, né? Que isso eu acho que é uma vantagem muito grande que você tem, porque você tem várias especialidades, né? E como que você acha que o seu conhecimento multidisciplinar muda a forma de você conduzir os casos que chegam no seu consultório? Eu acredito que todo dentista tem que ter uma visão de clínico, aquele clínico geral antigo, né? Então ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar, para na hora que for fazer uma avaliação, ele não olhar só a especialidade dele, ele tem que olhar o paciente como um todo, né? E aí, trabalhar até com outros profissionais, se for o caso de você não fazer, né, determinado procedimento que é necessário, então você trabalha com outros colegas, né, para poder fechar o tratamento, o planejamento do paciente. Mas para isso tem que ter uma visão de um todo, né, saber um pouco de tudo, né? Sim, perfeito. E eu queria, Fátima, eu sei que a sua vida te levou aí por um caminho e isso é interessante, né? Porque conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente vai sendo apresentado a vários caminhos dentro da nossa profissão, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a odontologia em pacientes oncológicos e como que isso veio para sua vida, como que isso aconteceu? A odontologia em pacientes odontológicos veio através da odontologia hospitalar, né? Uma das minhas especialidades. Foi lá que eu tive o conhecimento do que era tratar um paciente oncológico. E então eu fui buscar, né, um curso adequado, mais especializado na área, né? Que acabou que depois me trouxe o gancho também da laser terapia, né? Que eu fiz habilitação também em laser terapia. Tudo isso vindo da odontologia hospitalar. Então, hoje eu trato o paciente, né, faço tratamento odontológico em pacientes oncológicos, né, de uma forma diferenciada, porque exige conhecimento e cuidados diferenciados de um paciente não oncológico. Então, isso aí é minha próxima pergunta para você, justamente. Saber o seguinte, então o tratamento de um paciente oncológico não pode ser o mesmo tratamento, ou pode ser o mesmo tratamento de um paciente saudável e... Não pode. Não pode. Qual que é a diferença? Primeiro que o certo é fazer o tratamento antes de iniciar uma quimio e uma rádio, né? Uma vez iniciado, você tem que fazer o controle, né, desse paciente de acordo com o estágio do tratamento oncológico que ele está. E isso concomitante com o médico do paciente. O médico tem que estar junto, falando, olha, essa hora já podemos fazer, né? Inclusive reabilitação com implante. Fiz há pouco tempo isso, né? Mas no estágio que o paciente oncológico já estava apto a receber implantes, né? Então, existem fases, sim. E existem complicações que o paciente pode ter. Sim, a mucosite é uma delas e é muito comum, né? E aí a gente entra com a laser terapia, né? E com outros procedimentos também que ajudam a laser terapia. Então, isso é durante o tratamento, né? Muito comum. E existem tratamentos diferenciados hoje em dia na clínica desse tipo de tratamento para pacientes oncológicos? Sim, existe, né? Porque dependendo do caso do paciente, você pode fazer intervenção óssea ou não. Tem alguns casos de oncologia que você não pode, entendeu? Porque aí tem um sequestro ósseo, não consegue cicatrizar. Então então você tem toda uma série de cuidados que você tem que ter com esse paciente, caso necessite, por exemplo, de uma extração. Então, por isso é importante o paciente oncológico, antes de começar o tratamento oncológico em si, passar por uma avaliação odontológica. Ele já tem que ir para o tratamento, vamos dizer assim, com a condição oral dele estável, sem dentes para extrair, com a gengiva sadia.
entendeu? Sem cárie. É muito importante isso. Perfeito. E é pouco divulgado, né? A gente quase não escuta falar sobre tratamento em paciente que tem essa diferenciação, que tem, né? De repente seria importante ser falado, né? Porque caso alguém se encontre nessa situação, saber que precisa de um tratamento anterior. Anterior, é o ideal. Já seria vai, o ideal, né? sim. E você, dentro do seu consultório, vem vivendo uma transição, né? Que eu acho que já completou essa transição, isso já acontece, já é realidade no seu consultório, que é a odontologia digital, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição para a odontologia digital, né? A realidade dela, qual a vantagem? A odontologia digital, ela é feita de diversas formas, desde o raio-x digital, né, que é bem mais prático, rápido, né, até o escaneamento, né. Então, esse escaneamento você pode usar simplesmente para o paciente se ver, você conseguir ter uma visualização melhor, como também para as moldagens, né? Então, isso aí é um processo, né? Nós estamos nesse processo, esse é a meta, uma das metas, né, desse ano é um desenvolvimento maior nessa área, tá? E o que você vê na odontologia digital, assim, como vantagem para o paciente? Rapidez, né? E um aprimoramento, né? De adaptação, de restaurações, né? E a comunicação com o laboratório, principalmente, né? Sim, também. Então, nos bastidores também isso é importante. Talvez mais nos bastidores até. No, Por isso que às vezes é difícil explicar, né? Então, por exemplo, no raio-x digital. Então, no raio-x digital, nós temos uma nitidez muito grande. Então, é muito bom, né? Entendi. Muito interessante. E ainda pegando esse gancho aí da tecnologia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o laser de alta potência. Pois é. Como eu já citei, né? Eu sou habilitada em laser terapia. Então, eu tinha um laser de baixa e agora eu tenho um laser de alta e baixa. Esse laser de alta que eu tenho vai ser para trabalhar em tecidos moles, né? Em cirurgias de tecidos moles. Então, ele vai desde uma frenectomia, uma gengivoplastia, uma remoção de bridas, né, musculares, uma reabertura de implante. E ele é rápido, né? Não precisa de sutura no processo pós-operatório. O pós-operatório é muito rápido também. Então, vai ser mais uma tecnologia para ajudar ali nas minhas cirurgias periodontais, periimplantares, né? E cirurgias como um todo, né? Perfeito. Acelerando e dando conforto, né? Para o paciente. E para 2026, quais são as principais, assim, expectativas para 2026? Então, nós temos focos, né? Um foco é colocar esse laser de alta, né, e baixa em pleno uso aí, né? Tá novinho, chegando, né? Temos o foco de desenvolver mais a odontologia digital, né, e colocar realmente a odontologia digital sendo usada ali, né, no consultório. E, mais uma vez, estarei indo para São Paulo para me aprimorar mais ainda nas cirurgias periodontais. Que maravilhoso! Né? Legal. E você está sempre se atualizando, né, Fátima? Tudo muda, né? O tempo todo muda. Uma forma de fazer implante há 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Os conceitos mudam, né? Desde os implantes, as superfícies dos implantes, conexões protéticas, a forma de reabilitar o paciente, a visão também, né? De como reabilitar, né? Sempre a gente faz o planejamento reverso, né? Você imagina como vai ficar a prótese para ver aonde vai colocar um implante, mas hoje a abordagem grande é sobre os tecidos moles, a famosa gengiva, né? Para as pessoas entenderem melhor. Esse é o grande foco hoje, né? Vem regeneração, tecido mole e tecido duro, né? O que antes não era muito observado, era mais assim, tem osso, vamos colocar implante. Agora não é bem assim. Temos tecido mole,
né? Sim, Então, perfeito. é outra forma de pensar Perfeito. dentro da reabilitação. Perfeito. E isso, inclusive, ele tem que estar alinhado com outras especialidades, né? Sim, sim. Eu acho que esse olhar do tecido mole, né, e a quantidade de osso, todas as especialidades precisam ter. Precisam. A ortodontia trabalha muito isso, precisa muito disso. Muito. Né? Aliás, hoje o reabilitador trabalha muito com a ortodontia, né? Então, a endodontia é muito importante também para a gente, né, poder trabalhar ali estando seguro, né, da área que estamos reabilitando. Então, todas as áreas realmente, fora isso, ainda tem outras áreas fora a odontologia. Às vezes você precisa de um acompanhamento com fono, com fisioterapeuta, né, com um médico, tudo junto, né? Não é uma coisa mais isolada, né? Perfeito, perfeito. Um médico, né? Saber a saúde geral do paciente, às vezes a estética, né? Sim, também. Sim. E olhando assim para o último ano, né? Que a gente acabou de acabar o ano, né? Estamos começando 2026. E o que você mais aprendeu, assim, sobre você mesma, né? Do seu lado pessoal e no seu lado profissional? Então, Marina, eu sempre fui uma pessoa de ter metas e objetivos. Isso desde criança, né? E aprendi que para isso você precisa ter muita perseverança, disciplina, sim, né? E não desistir jamais, né? Isso o esporte, quem gosta de esporte, né? Verdade. Você gosta, eu gostava muito, né? Então, isso você aprende, é muito importante até, né? Desde criança você já lição. colocar, porque vai formando o caráter da pessoa, né? Então, eu sempre fiz isso, mas por uma questão, às vezes, da vida, de trabalho, de N coisas que acontecem, a gente, às vezes, vai saindo um pouco do foco. Então, já tem um tempo que eu me determinei que esse ano ia ser um ano passado, o ano da virada. Né? Que eu ia cuidar mais de mim, que eu ia voltar a fazer tudo que eu gostava em termos de exercício, que eu ia emagrecer. E com muita disciplina, coragem, né? Eu consegui. E foi. Porque se você olhar a entrevista do ano passado e você olhar a entrevista desse ano, é outra Fátima, tá? E outra muito Fátima. Bom, é muito bom. Tá maravilhosa, tá maravilhosa. Bom. Às vezes você precisa de ajuda de terapeuta, do médico adequado, né? Da força de vontade, né? Que eu falo quando é persistência, disciplina, tem, né? Sim. De ter alguém te orientando os exercícios adequados, né? Então, é isso aí. E eu desejo isso para todo mundo, né? Maravilhoso. Que seja uma inspiração para quem está assistindo para 2026, né? Os obstáculos são para a gente superar. Isso aí. É só mais uma coisinha ali para você pular e ir embora. É isso. E pra gente terminar... poxa, passou tão rápido, né, gente? Pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, mas não para os seus pacientes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os dentistas que estão te vendo, que de repente trabalham em Macaé, ali, estão começando na odontologia, né? E você como uma referência, porque eu acho que você é uma referência em Macaé, né, de dentista. Então, qual a mensagem que você deixaria para esses dentistas que estão começando a sua vida ali? Eu acho que o foco tem que ser o paciente e a saúde do paciente. Então, você como dentista iniciante tem que pensar em tratar o paciente, querer o bem-estar, né, do paciente, da saúde do paciente, da estética do paciente. Então, se você precisar trabalhar com outros colegas que trabalhem, se você precisar indicar, né, para um outro profissional de saúde, indique, né, e pensar nisso. Sempre o foco é o paciente, no ganho que o paciente vai ter com o teu tratamento. Tratamento, né, o planejamento que você está fazendo. Perfeito. E estudar sempre, né? Estudar sempre. Não acaba nunca. Nunca, é para sempre. Quem escolheu, eu acho que quem escolheu... Acho que hoje em dia qualquer área. Qualquer área. Mas eu acho que a área de saúde é uma responsabilidade muito grande. Você tá lidando ali com a saúde da outra pessoa, né? Então, é um estudo eterno. E não é ciência exata. Então, a verdade que era 15 anos não é mais hoje. Por isso, também o estudo é tão importante, porque tudo vai mudando. Os conceitos mudam.
Fica a base, mas muita coisa muda. E as tecnologias entram, Então, e a forma que você fazia uma coisa que estava correta fica mais fácil de fazer com a tecnologia, então você tem que estar ali entendendo essa tecnologia, né? Então, realmente uma ótima mensagem. Quero te agradecer muito você ter vindo. Obrigada. Você é maravilhosa, eu sou uma fã, você tá linda. Obrigada. Arrasando em todas as áreas, graças a Deus. Estamos aí, com força vamos. Com força vamos. E eu quero, daqui a um ano, estar com você aqui de novo para poder ouvir tudo o que 2026 trouxe para você. Eu tenho certeza novas. Eu tenho certeza que serão coisas maravilhosas. Com certeza. Tá? Então, muito obrigada. Obrigada. E a gente vai terminando hoje aqui, por aqui, e ano que vem ela vai estar de volta. Vou trazer. Beijo.